Boa tarde, moçada. Nesse exato momento estou filmando um núcleo de chuva muito forte passando por parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nuvens muito carregadas, muito escuras, prenunciando que em algum ponto teremos chuvas muito fortes nos próximos minutos. Então, essas nuvens agora estão seguindo uma direção de sudeste, ou seja, estão passando aqui pela região metropolitana do Rio de Janeiro em direção à região serrana. Então é bem possível que nos próximos minutos algumas áreas da região metropolitana sejam atingidas por um forte temporal, razão pela qual é preciso que as pessoas que porventura residam nessas áreas que serão atingidas por essa forte chuva tenham bastante cuidado, né? Houve uma inversão na direção dos ventos de baixo nível. Então, essas nuvens mais baixas estão seguindo na direção sudeste, noroeste, e acredito que em alguns pontos da Baixada Fluminense e da região serrana teremos uma chuva muito pesada, tá? Então vou passando aqui para que vocês vejam. Hoje, dia 20 de janeiro, é feriado aqui na cidade do Rio de Janeiro, a capital fluminense, dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Então, estou aqui filmando esse núcleo de chuva forte que se formou aqui na região metropolitana e que deverá causar chuvas com muito transtorno em algumas áreas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ainda hoje, são exatamente 18 horas e 40 minutos, daqui a pouco o sol já se pôs, já começa a escurecer, mas independente do sol ter já descido na linha do horizonte, essas nuvens carregadíssimas que estão sobre aqui parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, na verdade, nada mais é do que o prenúncio de uma forte chuva que poderá, e eu acredito que causará, transtornos em algumas áreas. Então é chato, né? Triste falar sobre isso, mas essas nuvens são muito carregadas, o céu está muito escuro, né? Eu vou mostrar aqui o horizonte, o pôr do sol onde fica, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, na direção oeste, aqui da zona norte do Rio de Janeiro, não está tão carregado o céu como se encontra aqui na direção da zona da Leopoldina, Baixada Fluminense, incluindo aí os municípios de Niterói, São Gonçalo, Magé, Guapimirim. E acredito eu que, se ainda não começou essa forte chuva nesses municípios e em parte da cidade do Rio de Janeiro, hoje tivemos chuvas leves a moderadas, né, durante o período da tarde, mas o céu não estava carregado dessa forma. Agora eu chamo a atenção de como o céu ficou carregado, e é um indicativo enorme de uma forte chuva. Então as nuvens estão se deslocando rapidamente, então elas estão indo na direção da região serrana,
o pessoal lá de Nova Iguaçu também, Nilópolis, Japeri, Queimados, Duque de Caxias, São João de Meriti e por aí vai, tem que ficar em estado de alerta por causa da ameaça iminente de ocorrência dessa forte chuva que está armando aqui sobre parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Temos nesse exato momento alguns núcleos de chuva que eu verifiquei no radar meteorológico do INEA, alguns núcleos de chuva moderados em áreas aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas até então ainda não havia tido esse tipo de formação de nuvens tão carregadas, que estão vindo agora. O vento está indicando essas nuvens em movimento e vocês poderão ver aí na filmagem, essas nuvens agora estão vindo, essas nuvens mais baixas, nesse exato momento, estão vindo de leste para oeste. Então isso significa dizer que esse sistema também, ele irá atingir alguns bairros da Zona Norte e também alguns bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vamos torcer para que esse sistema que está passando aqui exatamente sobre o Rio de Janeiro e sua região metropolitana, ele na verdade não cause chuvas tão torrenciais como normalmente um sistema similar a esse provoca quando se forma. Então, estamos vendo aqui uma situação bastante preocupante, a formação dessas nuvens do tipo cumulonimbus, que são nuvens de grande crescimento vertical. Agora o vento já está soprando aqui no 6º andar do apartamento que eu moro, também no sentido leste-oeste, então o vento está indo para o oeste, configurando exatamente essa movimentação que eu estou filmando aqui, das nuvens carregadas, e o núcleo mais denso, mais preocupante, está nessa direção aqui. Mas nuvens muito carregadas mesmo se formaram, e isso gera uma preocupação porque cria uma condição eminente de uma forte chuva e poderá ser acompanhada de fortes ventos, descargas elétricas e gerar transtornos como inundações, enchentes na região serrana, podendo provocar também deslizamento de encostas e por aí vai. Então vamos mostrar lá na direção da Baixada, onde a gente pode ver a movimentação também das nuvens. O vento agora está um pouco mais forte e o Meier, em linha reta, fica um pouco mais de 10 quilômetros da Baía da Guanabara. E o cheiro da maresia está entrando aqui exatamente na minha janela nesse exato momento. Raramente o cheiro da maresia, chega aqui no Meier, mas agora o cheiro do mar está entrando aqui dentro do apartamento. Enfim, então estamos vendo aqui esse núcleo de nuvens carregadas passando aqui pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Lá onde está aquele cinza mais claro na direção de Niterói, é onde nesse exato momento estão ocorrendo, melhor dizendo, chuvas fortes. Enfim, então vamos mostrando aqui o céu tenebroso, o céu carregado, muito preocupante o quadro, a situação que se formou. A gente percebe que o ar está fresco, mas bem fresco e muito úmido, saturado de umidade. Não só porque ocorreu chuva, então aumentou a umidade do ar,
mas também porque os ventos inverteram de direção, pelo menos os ventos de baixo nível inverteram de direção e agora estão soprando de sudeste e leste na direção noroeste e oeste, dependendo, claro, da altitude. Então já é possível perceber na direção da Baixada Fluminense que tem um núcleo, naquela parte cinza mais clara, é onde tem a cortina de chuva, que tem um núcleo de chuva forte nesse exato momento ocorrendo naquela região. Então vamos torcer para que essa forte chuva não cause tantos transtornos assim e, logicamente, não só transtornos como prejuízos e não coloque a vida de ninguém em risco. Agora, aqui no Meia voltou a chover, mas é uma chuva ainda fraca, são pingos finos, não grossos, né? Então é um indicativo que também a Zona Norte, aqui é a Zona Oeste, na direção oeste, né? Aqui da Zona Norte, lá no fundo temos o bairro da Água Santa. As nuvens carregadas já estão também chegando naquela região. Agora a chuva está engrossando um pouco, né? Então é uma situação que se formou, né? Um núcleo de chuva grossa se formou sobre aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos mostrar lá novamente o oeste, direção ao bairro de Cascadura, Madureira, também em direção a Jacarepaguá. Cascadura e Madureira ficam na zona norte, Jacarepaguá na zona oeste. Aqui nessa direção bem reta, onde tem um ponto mais claro, é a direção da Praça Seca. Enfim, então o canal Geogênio transmitindo ao vivo a formação de um núcleo de chuva forte sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, hoje 20 de janeiro, e já estamos próximo das 19 horas, já está escurecendo, e nesse exato momento tem uma chuva fraca ocorrendo aqui no bairro do Meia, mas olhando aqui nessa direção da Baixada Fluminense e Zona da Leopoldina, é possível perceber que naquela área, nesse exato momento, temos a ocorrência de chuvas fortes. Então, é isso aí que eu gostaria de mostrar a vocês. Até o momento ainda não ocorreu nenhuma descarga elétrica. Aliás, esse verão, aqui pelo menos no Rio de Janeiro capital, aqui onde eu moro, no Meia, as chuvas não estão sendo acompanhadas de descargas elétricas. As descargas elétricas têm ocorrido em bairros mais distantes e também nos municípios da Baixada Fluminense. Vamos mostrar aqui novamente o céu bem escuro, ficando mais carregado ainda na direção oeste dessa filmagem. Então, moçada, é isso aí. Vamos torcer para que esse núcleo de chuva que se formou aqui não traga tantos transtornos e cause prejuízos, sobretudo para aquelas famílias que vivem em áreas de risco. Um forte abraço, um beijão no coração de vocês, encerrando aqui a transmissão do canal Geogênio, né, mostrando a vocês essa situação do tempo que ficou muito carregado nesse exato momento aqui no Rio de Janeiro. Valeu, moçada, um beijão no coração de vocês.